Em Doctor Who, nem tudo que parece realmente é. Nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio Lucky Day, Dia de Sorte, escrito pelo Pete McTighe, que ele foi o escritor da era da 13ª Doutora também. Ele fez os episódios Keblem e Praxeus. São dois episódios meio esquecíveis, assim, então não tem muito o que eu elaborar nesse sentido. Mas ele tá de volta aqui em Doctor Who para fazer esse episódio que a gente chama mais ou menos de Doctor Light. Começou com uma ideia lá na época da série nova, principalmente com o David Tennant, que eles faziam episódios mais livres do Doutor, para poder encaixar aí na temporada durante a produção e também para ter um orçamento um pouco menor, eu diria. Aqui nesse caso não tem muito esse argumento, mas é o argumento de poder fazer Doctor Who ao mesmo tempo, vários episódios gravados juntos para poder liberar eles muito mais cedo, para a temporada ir ao ar muito mais rápido. Então, enquanto o Doutor tá lá gravando um episódio, aqui a gente tem um episódio especificamente com a Ruby Sunday e não tem nada a ver com o Chute-Gato aí, a Varada Seto, estarem nesse episódio em si. Então, corta tempo e deixa a temporada talvez um pouco mais dinâmica também nesse sentido, em dar uma descansada nesse enredo de Doutor e Companion e levar a gente para uma história um pouco adjacente aí do que está acontecendo nessa temporada, mas não tão adjacente assim, porque tem alguns aspectos no episódio que fazem muito sentido com o esquema geral da temporada. Não é um dos tipos de episódio favoritos meus, assim, eu nunca sou tão a favor de episódio que deixa o Doutor muito de lado. Eu gosto de assistir Doctor Who por causa do Doutor. Mesmo assim, não é um episódio descartável. É legal, ele tem seus momentos e eu vou explorar eles agora. A primeira parte desse episódio me pareceu um pouco entediante, assim, porque eu pensei, tá, qual é a necessidade dele existir? A gente tá vendo a Ruby com um namorado novo, esse namorado, pelo jeito, é fã do Doutor. Já aconteceu isso em, por exemplo, Love and Monsters, lá na época do 10º Doutor. E eu comecei a imaginar, pra onde vai isso? Eu não quero assistir Doctor Who pra ver a Ruby Sunday se apaixonar por uma pessoa. Alguma coisa tem aí. O que que é? E aí eu comecei a imaginar, será que é a parte 2 dos 73 Jardas? Quando vai começar a coisa a ficar louca mesmo? E claro, a gente vê durante o episódio aquele monstro, toda a alegoria, né, sobre esse monstro, o que que tá acontecendo, qual é o antídoto. Tudo isso começa a ser colocado no episódio pra gente ver no final sobre o antídoto, sobre o que esse cara tinha como objetivo. Aqui é mais ou menos quando o Doctor Who dá uma de Marvel, assim, é um típico início de vilão. É uma história que tá sendo iniciada e que parece que tá sendo construída para levar a gente pro spin-off de Doctor Who, o The War Between the Land and the Sea, que a própria Kate Stewart dá uma dica de que a Mel tá resolvendo um problema em um outro lugar que tem a ver com essa guerra entre o mar e a terra. Mas então é um episódio que inicia esse spin-off. E para quem assistiu o meu vídeo sobre as coisas que eu gostaria para a temporada, é justamente isso. Eu queria que tivesse um episódio na temporada que pelo menos levasse a gente a entender o motivo do spin-off e também começasse a construir esses personagens de uma forma mais profunda, que é o que está acontecendo aqui. A Unity é um pouco complicado de você ter empolgação para assistir um spin-off. Essa ideia aqui é muito similar com Torchwood, então esse episódio parece um episódio piloto de Torchwood, parece um início de uma série como Torchwood. Tem até um vilão bem similar aos vilões de Torchwood. É uma coisa que dá pra perceber ali no final do episódio, quando ele tem aquele machucado no braço por ter sido mordido de novo pelo monstro, que ali ele vai começar a se tornar um vilão, alguma coisa híbrida com alienígena, que pode ser que venha a ser um dos vilões principais da temporada ou das próximas temporadas do spin-off da Unity. Me parece muito que ele pode voltar nesse sentido, ou pode voltar até mesmo no final dessa temporada como um dos vilões que são aí recrutados pela Dona Flood, como a gente vê bem no finalzinho desse episódio. Então aqui as coisas começam a ser construídas.
E tudo baseado numa enganação, né? Porque a gente é levado a crer que esse cara era só um menino que era fã do doutor porque encontrou o doutor lá no passado, mas como ele levou um tabef da mãe dele, como ele foi negligenciado durante a infância dele, deu pra ver isso, e como ele também não foi aceito no emprego pela Unity, ele segurou uma tristeza no coração dele, e a forma que ele encontrou de colocar isso pra fora foi ser um influenciador que cria a teoria da conspiração pra sacanear todo mundo, pra enganar a Ruby, pra usar a Ruby que tá ali com um problema, com um trauma muito grande. Isso foi legal de ver em Doctor Who, mostrar uma história da Companion que lidou com tanta morte, com tanta tristeza, agora tendo que lidar com as consequências disso. Esse cara se aproveita de tudo isso e engana a Ruby, e a gente vê todas as consequências disso nesse episódio. E o doutor tá fora dele, é bem interessante pra gente ver como a própria Ruby Sunday e a própria Unity lidam com toda essa situação sem depender do doutor. E, enfim, por ser um episódio solto, ele é um pouco difícil de engajar da mesma forma como são os episódios que tem o doutor, tem a Belinda. É uma temporada que já é curta e eu gostaria de ver mais do doutor e a Belinda, mas ao mesmo tempo ele é muito bom, eu gostei e me fez ficar mais curioso com a possibilidade desse spin-off ser até interessante depois. Eu gostei de ver principalmente a construção da Kate Stewart como uma personagem. Ela tá sendo muito mais aprofundada agora, porque antes ela era só a líder da Unity e era isso. Aqui a gente já começa a ver alguns detalhes, como por exemplo, em uma cena específica ela diz: ainda bem que o doutor não tá aqui, porque ele me faria parar de fazer isso, no caso, abrir aquela cela onde estava o monstro para encontrar com o rapaz lá e mostrar que aquilo era verdade. A gente começa a ver aí o potencial no desenvolvimento da Kate Stewart que nunca aconteceu em temporadas passadas e em outros momentos. Então é um começo para esse spin-off que tá sendo bem interessante. E aí aquela questão, o episódio trata sobre tudo a respeito dessas teorias da conspiração atuais, usa os alienígenas como plano de fundo, então é legal porque com certeza se viesse um alienígena para o planeta Terra, as pessoas iam criar muita teoria da conspiração, assim como criam teoria da conspiração sobre o ser humano ter ido à Lua e tantas outras teorias da conspiração que são absurdas e bizarras, mas as pessoas acreditam tanto, com tanta fé nisso, que isso torna a personalidade delas. Até em momentos finais, quando o Conrad estava lá e ele viu aquilo, ele ainda assim não se convenceu. E naquela conversa final dele com o doutor, que eu já acho uma das cenas mais legais que o Ncuti Gatwa teve até o momento para mostrar o poder dele como doutor. Aqui deu para ver muito essa versão do doutor mais séria, escondida por trás de um sorriso, que eu quero muito ver isso mais vezes, porque eu fiquei encantado com a forma como o Ncuti atuou ali, e também como o doutor lidou com esse cara que realmente não quer trocar a opinião dele e realmente não tem interesse nenhum em se tornar uma pessoa melhor. Até ali, dentro da TARDIS, numa conversa com o doutor, ele finalmente teve o dia de sorte dele, e mesmo assim ele não se convenceu, ele não deu o braço a torcer, e é o que acontece agora. A conspiração, as mentiras, todas essas bizarrices tão profundas que as pessoas não fazem questão de dizer: nossa, eu tava errado mesmo, desculpa pelo todos os problemas que eu causei, e a partir de agora eu vou tentar melhorar, eu vou tentar fazer as coisas serem melhores. Não, aqui ele continua sendo uma pessoa miserável por simples ódio no coração que, enfim, é isso. E Doctor Who fala sobre os pontos importantes da sociedade atualmente em um plano de fundo mais fantasioso, alienígena, que é legal. O ponto negativo é que acaba ficando cansativo a gente que é pessoas normais aí, que não são desse estilo de vida, de acreditar em todas essas maluquices, de ficar propagando isso, é que a gente tem que ficar assistindo esses personagens mais uma vez, essas mensagens mais uma vez, e lembrar que
o mundo precisa ser um pouco diferente, precisa ser melhor. Então isso é um pouco cansativo e gosto um pouco de assistir Doctor Who também para sair desse mundo, para ver outras coisas, ver coisas encantadoras. Mas é também a mensagem do episódio que mostra a vida da Ruby Sunday pós-Doutor, pós todas as aventuras que ela teve com ele, que é justamente isso. Não é tudo lindinho, o Doutor não salvou a vida dela 100%. Todas as consequências estão ali também. Todas as consequências dela ter vivido tantos traumas em tão pouco tempo, sendo uma pessoa de apenas 20 anos, isso tem consequência. Isso afeta a cabeça da pessoa e ela acaba, em algum momento, surtando. Então, nem tudo é lindo, nem tudo é universo, fantasia, maravilhoso, encantador. E esse episódio serve para mostrar justamente isso. E claro que esse episódio, apesar de ser um pouco separado aí do que tá acontecendo, ele continua essa história que a gente tá vendo nessa temporada de Doctor Who, que é, primeiro, lá no episódio The Robot Revolution, foi o primeiro episódio dessa temporada, o Doutor conhece a Belinda porque alguém comentou sobre ela pra ele. E quem comentou sobre ela foi o próprio Conrad, que comenta se ele já conhece a Belinda ou não lá naquela cena final. E aí o Doutor não sabe quem ela é, e depois a gente vê lá no Robot Revolution que o Doutor vai atrás da Belinda e no fim a história se completa. Outra coisa é que a Donna Flood ainda tá agindo aí por trás dos panos, ela parece que tá recrutando as pessoas, ela tá em todo lugar para fazer alguma coisa acontecer nesses últimos episódios da temporada, e eu tô com expectativas enormes para ver o que tá rolando, o que ela tá planejando, porque ela tá em cada final de episódio tramando alguma coisa nova e parecendo cada vez mais vilã, cada vez mais sombria. Então, expectativas altas pro que vem acontecer aí. Mas, de todos os episódios até agora dessa temporada, são 4 episódios, esse é o mais, assim, neutro, que não diria que acalma, porque foi um episódio violento psicologicamente e tudo, mas ele dá uma pausa na história, mais ou menos, do Doutor e da Belinda, mas depois, no próximo, a gente já volta com isso, e aí são os 4 últimos episódios dessa temporada. Tô curioso. Por enquanto, essa temporada tá superando as expectativas, cada história tem uma identidade, é tudo muito bem feito, e então, mesmo um episódio que não deixa a gente louco, como foi o anterior, o The Well, ele entrega pontos de brilhantismo aí durante todo o enredo, e é sempre legal ver o retorno de alguns personagens e a evolução de outros, como a evolução da Kate Stewart, principalmente, que eu achei sensacional de ver ela nesse episódio. Além de outros personagens que aos poucos vão criando aí a vidinha própria, como aquele soldado da Unity, a própria outra cientista da Unity, que ela estava bem mais engraçadinha, falando algumas coisas, como a Ruby Sunday coletando mães, então a Kate Stewart abraçando a Ruby e a Ruby, né, adotando mais uma mãe. Então, tá sendo legal. Essa temporada tá me trazendo bastante alegria e eu tô gostando de assistir. Mas você pode dizer nos comentários o que achou desse episódio. Eu te vejo no próximo vídeo, que vai nos encaminhando pra parte final dessa temporada. E até lá, eu me despeço. Tchau, tchau.